Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que competem nas pistas internacionais, está começando a edição número 44 do nosso podcast Mundo Afora, aqui no feed do site F1 Mania, conteúdo associado ao site f1mania.net, onde você tem todos os dias as notícias sobre os brasileiros que competem nas pistas internacionais. Aproveita para curtir lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, para seguir site F1 Mania e assinar aqui o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa de segunda a sexta. Eu sou Alexander Grunwald, o Fórmula Grum. Estou aqui mais uma vez com Felipe Giacomelli e Leonardo Masson, também jornalistas especializados em automobilismo, para o nosso bate-papo semanal sobre as últimas novidades a respeito dos brasileiros que competem mundo afora. O episódio de hoje é dedicado à superlicença, esse documento aí que a gente tanto fala, que ultimamente ganhou muito mais importância, que é aquela permissão para correr na Fórmula 1, aquela carteira de habilitação especial que só serve para uma coisa: disputar um GP de Fórmula 1. Tem brasileiro que já possui essa licença, tem a galera que está correndo atrás dela, tem aqueles que já têm pontos, mas ainda não tem a superlicença. Leonardo Masson, a gente falar de superlicença e falar de brasileiro no momento que a gente não tem brasileiro na Fórmula 1, chega a dar aquela água na boca, né? Da gente olhar para a base e falar quem é que está chegando. Ah, Grum, primeiramente, olá Grum, olá Felipe, olá você que acompanha a gente. Pois é, esse é aquele tema que a gente todo começo do ano, na verdade a temporada inteira, mas todo começo do ano a gente olha para ver quem está na categoria de base, né? Observa quem tem mais chance aqui, quem tem mais chance ali, olha as equipes e fica torcendo para que algum brasileiro possa aí, né, quem sabe num curto espaço de tempo, chegar na Fórmula 1. Enfim, a gente vai tentar destrinchar isso durante essa edição, Grum. É isso aí, inclusive a categoria de acesso, entre as muitas categorias de base que levam à Fórmula 1, a principal delas, a Fórmula 2, fez a sua primeira rodada nesse fim de semana, e uma rodada tripla, formato novo, 3 corridas no fim de semana. A gente vai explicar também esse regulamento novo, esse regulamento esportivo novo, mas Felipe Giacomelli, foi agitado, hein? A gente não teve grandes resultados para os brasileiros, mas dos nossos 3 representantes lá, a gente viu corridas muito interessantes, promete ser um baita de um campeonato. Fala Grum, fala Léo. Tinha realmente essa curiosidade, né, pra gente ver como que ia ser esse novo regulamento da Fórmula 2, com as 3 corridas no fim de semana, 2 delas com grid invertido, uma classificação na sexta que determina o grid só do domingo. Será que os pilotos iam poupar? Será que alguém ia pra estratégia louca? No fim, a gente teve corridas mais ou menos normais, mas não muito boas para os brasileiros. A gente vai falar daqui a pouquinho como que elas foram. Normais para o padrão Fórmula 2, né? Porque se a gente considerar também que a Fórmula 2, o padrão deles lá é aquela coisa daquele pega para capar, né? Muito mais do que a Fórmula 1, que também teve uma excelente corrida, diga-se de passagem. E a gente vai falar sobre Fórmula 2, sobre superlicença, e falar também sobre Rafa Câmara, que segue líder lá no Europeu de Kart, e outros brasileiros que estão competindo mundo afora. Então simbora, aperta os cintos que a gente vai começar a nossa viagem nesse nosso episódio número 44. E a nossa viagem começa falando sobre a superlicença. Se você acompanha a Fórmula 1, se você já viu alguma corrida de Fórmula 1, você já deve ter ouvido esse termo. Então você deve saber que superlicença é aquela habilitação especial que um piloto recebe para poder ser autorizado a largar num grande prêmio de Fórmula 1. Então um piloto ele só pode disputar uma corrida se a Federação Internacional de Automobilismo lhe der a superlicença. Como é que isso funciona? A equipe inscreve um piloto, e a equipe que inscreveu o piloto solicita à FIA essa habilitação, caso ele ainda não tenha essa superlicença. E a FIA vai lá e emite essa superlicença para que o piloto possa disputar um grande prêmio de Fórmula 1. Só que tem uma coisa: de uns anos para cá, a FIA fez um sistema de pontuação no qual um piloto tem que somar no mínimo 40 pontos em 3 anos, em 3 temporadas, para poder estar, digamos assim, habilitado, poder estar apto a receber essa superlicença. E esses 40 pontos eles são distribuídos em categorias de base,
em diferentes graduações, né? Quanto mais você avança, mais as categorias de base vão valendo pontos, e também em treinos livres nos GPs de Fórmula 1. A gente já falou algumas vezes a respeito disso, a respeito de o quanto é importante hoje em dia você qualificar, mas eu queria começar esse papo, Léo, falando se você vê com bons olhos essa coisa da superlicença hoje em dia, porque, óbvio, a gente continua tendo o dinheiro como um fator muito preponderante dentro do automobilismo, mas de alguma maneira essa pontuação, essa necessidade da pontuação da superlicença por parte da FIA deu uma filtrada um pouquinho naqueles aventureiros que chegavam sem condição nenhuma de estar na Fórmula 1, né? Ah, sim, Grum. Bom, a superlicença é super necessária, na verdade, né? Por conta da superlicença, a gente tem muitos pilotos que teriam dinheiro para comprar uma vaga numa equipe de Fórmula 1, para ser um popular piloto pagante, né? E que não conseguem chegar na Fórmula 1, e tomara não consigam jamais, por conta da superlicença. É necessário que o piloto consiga resultados. Só para usar um exemplo de um não brasileiro que está na Fórmula 1, o Nikita Mazepin, que foi super criticado pelo desempenho dele na primeira etapa, apesar de tudo, conseguiu a pontuação da superlicença. Ele teve os 40 pontos dele e está na Haas, vai disputar a temporada desse ano. Então, é importante que a gente tenha a superlicença para que esses aventureiros, como você disse, não cheguem ao grid da Fórmula 1. A Fórmula 1 como o próprio nome diz, ela é a principal categoria do automobilismo mundial. Ela não pode ter qualquer tipo de piloto disputando o campeonato. Então é importante que haja essa superlicença, é importante que as categorias, né, e aí não só de base, por exemplo, a categoria principal do WEC, ela paga pontos para a superlicença, a Fórmula Indy paga pontos para a superlicença. Então, um piloto, para conseguir chegar na Fórmula 1, um mínimo de capacidade, um mínimo de bom desempenho em outras categorias, ele tem que ter. É bem importante que esses pilotos consigam, então, ter esses pontos para aí sim correr na Fórmula 1. Eu vou até abrir aqui a tabelinha de algumas das categorias principais aqui que levam a Fórmula 1, né, desde a Fórmula 4 até a Fórmula 2, para a gente falar mais a respeito dessa pontuação, mas eu quero trazer um dado aqui que foi interessante nesse ano de 2020, que foi uma decisão da FIA de alterar isso, de 3 para 4 temporadas, essa conquista dos 40 pontos, né, desde que a temporada de 2020 tivesse compreendida, né, dentro desses 4 anos tivesse a temporada de 2020. Felipe, você considera que isso foi uma decisão acertada? Porque, de fato, né, muita gente deve ter sido prejudicada nessa corrida pela superlicença por conta desse ano muito maluco que nós tivemos, e a gente vê aí que 2021 também não vai ser tão diferente, mas pelo menos as pessoas já sabem o que esperar, né? É diferente de 2020, que muita gente, de repente, nem disputou um campeonato que disputaria por causa disso. E quando você está fazendo um plano de carreira desse, somando os pontos a cada ano, fazendo a progressão de carreira a cada ano, você perdeu uma temporada é uma coisa muito séria. Grum, um filósofo uma vez falou que os computadores, né, eles foram criados para você corrigir e resolver problemas que não existiam antes da criação dos computadores. E a superlicença é exatamente isso, ela foi criada para corrigir um problema que ela não existia. Quando a gente fala que ia ter aventureiros e esses pilotos pagantes doidões que iam chegar na Fórmula 1, e a superlicença barrou eles, talvez a gente tenha 2 exemplos de piloto que realmente foi barrado. O Zhang Lao, que ficou na Fórmula 2 por 3, 4, 5 anos, e o Roy Nissany, que está lá até hoje. De resto, a gente tem visto a superlicença, a gente fazer essa matemática de ficar somando 40 pontos, e aí coloca regras específicas para ver, de repente, não, o piloto tem 38 pontos, ele não pode correr na Fórmula 1. Como se 38 pontos fosse um negócio super fácil de conseguir, e esses 2 pontos, assim, sabe, ele foi 5º na Fórmula 2, de repente ele fosse 4º, ele seria um piloto de Fórmula 1, é o que a gente está discutindo. Então, é um sistema que, é lógico que precisa de um filtro para a Fórmula 1, mas esse sistema é absurdo, não deveria existir. Dito isso, a gente não considerar o ano de 2020 é muito acertado, porque por mais que a temporada europeia, né, do automobilismo do ano passado aconteceu mais ou menos da maneira como se esperava, né, a gente tem a temporada completa da Fórmula 2, da Fórmula 3, foi, né, super encurtada, em pistas que eles não correm normalmente, mas quem corre em outros países, né, quem corre na Ásia, quem corre na Oceania, né, na Austrália principalmente, quem corre nos Estados Unidos,
foi prejudicada porque esses campeonatos ou não aconteceram de maneira nenhuma, ou aconteceram com a participação proibida dos estrangeiros. Aí é o caso do Yuri Vips, né, o piloto que corre na Fórmula 2 pela equipe Hightech. Ano passado ele ia disputar a Super Fórmula, era um duelo super esperado, né, a gente falou bastante aqui dele contra o Sérgio Sete Câmara. No fim o Yuri Vips não correu, o Sérgio Sete Câmara fez só uma etapa da Super Fórmula. A sorte é que o brasileiro já tinha a superlicença, mas o Yuri Vips está aí de novo na Fórmula 2, não teve nenhuma chance de subir para a Fórmula 1, tanto que ele era considerado o principal piloto do Red Bull Junior Team por muitos anos, e aí o Yuki Tsunoda passou na frente dele como um raio, né, atropelou o Yuri Vips, e talvez o estoniano nem tenha mais espaço na Fórmula 1, dependendo de como as coisas acontecerem nessa temporada. Pois é, tem lá suas consequências. E o Liam Lawson, por exemplo, é um piloto que foi campeão lá na Toyota Racing Series, né, e que depois disputou o título desse mesmo campeonato com o Igor Fraga ganhou esse campeonato, então, e aí a gente viu a Toyota Racing Series nesse ano só com pilotos locais, porque ninguém podia entrar lá na Nova Zelândia, afetou bastante realmente, né, mas eu considero também que tenha sido uma decisão acertada. Antes da gente entrar no assunto de que nos interessa de fato, de quem são os brasileiros que estão bem na fita nessa corrida pela superlicença, vou só dar uma repassada aqui em alguns números. Então, por exemplo, eu vou começar pela Fórmula 2, que é a divisão de acesso da Fórmula 1. Na Fórmula 2, se você termina entre os 3 primeiros do campeonato, sendo campeão, vice ou terceiro colocado, você leva 40 pontos. Se você for quarto, você leva 30, se você for quinto, você leva 20, se você for sexto, você leva 10, e assim até o 10º lugar, né, com 8 pontos, 6 pontos, 4 pontos, 3 pontos. Isso é distribuído mais ou menos para várias categorias de maneira proporcional. Então a Fórmula 3, por exemplo, o campeão leva 30 pontos, o vice leva 25, o terceiro leva 20, o quarto leva 10 e assim sucessivamente. Conforme o piloto vai subindo de nível, ele vai conquistando seus pontos. A Fórmula 4, por exemplo, que é uma categoria de entrada, dá 12 pontos para o campeão, 10 pontos para o vice, 7 pontos para o terceiro. Então significa também que conforme o campeonato vai ficando mais difícil, conforme vai afunilando, né, conforme vai se graduando, o equipamento fica mais parecido com o equipamento da Fórmula 1, também vai dando mais pontos. Então é muito difícil que alguém chegue à Fórmula 2 sem ter marcado um ponto sequer nessa caminhada, né, porque afinal você vai graduando em termos de competitividade também. Para você chegar lá, você precisa ter mostrado qualidade, precisa ter mostrado adaptação a carros de menor potência. Então significa que, óbvio, dar 40 pontos para o campeão é muito importante, mas o cara não precisa ser campeão da Fórmula 2 para ele chegar lá. Existem vários caminhos, e um desses caminhos, inclusive, foi descoberto pelo Pietro Fittipaldi recentemente. O Pietro tinha, se eu não me engano, 37 pontos, era uma coisa assim, e ele precisava desses pontinhos finais aí para a Haas poder requerer a superlicença junto à FIA. O Pietro foi lá, disputou uma temporada da Fórmula 3 asiática, conquistou os pontos necessários e aí conquistou a superlicença. A Haas pôde chegar lá e solicitar a superlicença dele. O que a gente viu nesse ano de 2021? Diversos pilotos fazendo exatamente esse mesmo caminho, inclusive gente que está lá na Fórmula 1, como o Guan Yu Zhou, que venceu uma das etapas lá da Fórmula 2 nesse fim de semana, fez isso também. E andou muito bem, aliás, conquistou pontos importantes nessa corrida pela superlicença andando na Fórmula 2. Então significa que os pilotos eles têm que somar nesse período de 3 anos, que agora virou 4, esses 40 pontos necessários para conquistar a superlicença. Então, para a gente falar dos brasileiros, eu começo falando dos 2 brasileiros que hoje têm a superlicença, que são o Pietro Fittipaldi, que conquistou 41 pontos aí, pôde ter a superlicença dele, inclusive já disputou 2 corridas na Fórmula 1 pela equipe Haas e segue como reserva imediato da equipe Haas. Então se a Haas ou qualquer outra equipe chamar o Pietro Fittipaldi para andar no GP, ele pode andar. E o Sérgio Sete Câmara, que tem 40 pontos exatamente, obteve a superlicença, inclusive essa superlicença foi solicitada pelo grupo Red Bull. Ele era piloto reserva da AlphaTauri no ano passado, ia a várias corridas, estava lá com o macacão, com o uniforme da equipe, prontinho para substituir um dos pilotos. Então ele tem essa superlicença, foi requerido, e ele pode entrar no lugar de alguém se for chamado, qualquer piloto do grid. Embora ele esteja hoje dentro de um esquema, digamos assim, uma mudança de rumo de sua carreira, que é a Fórmula E, os carros elétricos, né? E aí, falando desses 2 brasileiros que já têm a superlicença, a gente vai para um terceiro que não tem superlicença, mas tem a pontuação necessária para a superlicença, que é o Gianluca Petekoff. Ele está com 43 pontos, porque ele foi campeão da Fórmula Regional Europeia no ano passado, ganhou 25 pontos com isso, já tinha
sido o segundo colocado na Fórmula 4 italiana, que dava 10, tinha sido terceiro na Fórmula 4 alemã, enfim, ele já tinha conquistado outros pontos que fizeram nesses últimos anos com que ele alcançasse essa pontuação de 40 pontos. E agora o Gianluca está na Fórmula 2. Léo, dentro desse cenário, é interessante a gente observar que, primeiro, a gente tem gente apta para andar na Fórmula 1. Então isso é a melhor notícia possível hoje. A gente não tem brasileiro na Fórmula 1, não tem. Mas se alguém chamar, a gente tem 2 pilotos completamente aptos a andar na Fórmula 1. E ainda tem um terceiro, e aí eu quero que você fale justamente sobre isso, que é um piloto que é muito jovem e que já tem a pontuação necessária para a superlicença. Então é um piloto que, se alguma equipe de Fórmula 1, se alguma academia de Fórmula 1 quiser pegar, é um cara que já está meio que ali na cara do gol. Primeiro sobre o Pietro e o Sérgio, como você disse, né? Se acontecer alguma coisa, o Pietro até muito mais próximo, né? Assim como existe a pontuação da superlicença, existe a pontuação de infrações, que foi bastante falada também no final de semana. Se um piloto sofrer 12 pontos de penalização e fica suspenso de uma corrida. Então também pode ser uma forma de o Pietro voltar a disputar GPs de Fórmula 1, caso os pilotos da Haas aprontem muito nas pistas. E sobre o Gianluca, e aí até batendo um pouco com o que o Felipe disse no primeiro comentário dele, ele já tem a pontuação, mas aí ele tem uma como eu posso dizer, talvez não seja o melhor termo, mas ainda falta para ele experiência com carros mais velozes. Ele conseguiu apontar os 40 pontos dele muito cedo, né? Ele ainda era um piloto de Fórmula 3 regional. Então, apesar dele ter os pontos, mas ele precisa pegar a mão ainda de carros mais rápidos. Só o fato de você ter a pontuação para a superlicença não significa que você vai chegar à Fórmula 1. Então sim, ele pode, de repente, né, alguma academia de equipe de Fórmula 1 pode, né, pode levar o Petekoff para essa academia e dar para ele condições para que ele no futuro corra na Fórmula 1. Mas no caso dele ainda falta a questão de experiência. Então por isso que ele vai fazer essa temporada de Fórmula 2, né? Ele estreou no último final de semana, precisa pegar a mão do carro, precisa entender como que funciona o carro de Fórmula 2, os pneus que vão ser bastante, né, são parecidos com os de Fórmula 1, principalmente a partir do ano que vem, que a Fórmula 1 vai ter pneus com aro 18, mas ele precisa pegar a mão disso para poder ter experiência e quem sabe chegar lá. De novo, não é garantido que ele alcance. Agora, para o cenário de automobilismo brasileiro, é muito importante que a gente tenha cada vez mais pilotos com pontuação. Até porque é quase óbvio, né? Quanto mais pilotos em condição, né, já com a superlicença, já com a pontuação necessária para a superlicença, mais próximo a gente pode chegar. Existem outros fatores, de repente patrocínio, de repente não estar numa academia, né? Talvez o nosso melhor piloto hoje nas categorias de base, que é o Filipe Drugovich, ele não pertence a academia nenhuma. Pode ser que no futuro ele consiga a pontuação e não tenha lugar na Fórmula 1 por não ser ligado a nenhuma equipe. Né? Mas é importante que a gente tenha esses pilotos com a pontuação já completa. E é interessante também a gente observar que o Gianluca tem só 18 anos, né? Então significa que ele é um piloto em desenvolvimento. É como você falou, ele muito cedo já conseguiu essa pontuação, mas ainda não tem a graduação, digamos assim, necessária para pilotar um carro de Fórmula 1, porque está se acostumando ainda com um carro de Fórmula 2. Mas eu acho interessante porque se uma equipe quiser desde agora já fazer esse investimento, ele é um cara que, bom, não precisa colocar para andar, né, mas você já garante um piloto com superlicença. É uma situação também um pouco menos incômoda, eu poria dessa forma, porque esses 43 pontos do Gianluca não vão expirar ao fim desse ano. Como 2020 está incluído nessa conta, a gente tem aí 5 pontos em 2018 na Fórmula 4 italiana, que ele foi quarto colocado, 13 em 2019 na Fórmula 4 alemã e 10 na Fórmula 4 italiana, que ele foi segundo colocado, 25 em 2020 na Fórmula Regional Europeia. Ou seja, vai fazendo essa conta aí, o Gianluca ele tem pontos dentro de 2018, 19 e 20. E mesmo que ele faça 0 em 2021, não vai expirar, né? Vai continuar sendo piloto apto para a superlicença. Então é torcer realmente para esse ano de transição dele em 2021, na adaptação à Fórmula 2, seja um ano em que ele possa mostrar algum resultado, alguma coisa, despertar aí o interesse de alguma equipe para que ele possa se associar a alguma estrutura. Lembrando que ele fazia parte da Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, que é um sistema diferente, né? A gente sabe que a Red Bull banca tudo, por exemplo, mas a Ferrari não, a Ferrari cobra. Então são sistemas diferentes, mas pelo menos a Red Bull
leva a Fórmula 1, mas cobra muito mais, enfim, tem essas coisas todas que a gente tem que levar em consideração. Mas pelo menos a gente viu o Gianluca se desenvolver dentro da academia da Ferrari, viu ele crescer como piloto, crescer como pessoa. Isso é importante também, caso alguma equipe queira contar com os serviços dele. E aí, Felipe, o Gianluca está nessa situação, não tem a superlicença, mas já tem os 43 pontos. E alguns dos nossos pilotos ainda precisam de mais pontos e vão correr atrás disso em 2021, né? Eu olho agora para essa tabelinha nossa aqui, de imediato, né? A gente tem dois nomes que estão muito na boca aí, que são o Felipe Drugovich e o Caio Collet. O Felipe Drugovich tem 14 pontos, apenas 14 pontos, que a gente meio que muita gente ficou surpresa com o desempenho dele no ano passado e tal, mas ele não vinha de um bom ano na Fórmula 3, então tinha disputado um campeonato que dá menos pontos, que é a Eurofórmula, mas esse título na Eurofórmula, mais esse 9º lugar na Fórmula 2 no ano passado, deixaram o Drugovich com 14 pontos. E o Caio Collet, que está com 32 pontos, são realmente... Esse está numa situação muito boa, porque vai disputar agora a Fórmula 3, ainda falta a Fórmula 2, enfim, está num caminho muito bom o Caio Collet também. E aí eu vou até colocar o Enzo Fittipaldi, que fez 39 pontos, mas se mudou para os Estados Unidos. Trazendo esses 3 pilotos aí, esse cenário, a gente também está bem servido entre a galera que não chegou na pontuação necessária nesses 40 pontos da FIA, né? Grum, acho que tá... Se a gente fosse apostar onde que está o próximo brasileiro na Fórmula 1, acho que estaria mais nessa galera que está na boca do que naqueles que já têm a superlicença garantidas. O Caio Collet, a gente sabe que ele é um piloto que tem um apoio muito grande, né, fora das pistas. O empresário dele é o Nicolas Todd, que é um dos maiores empresários do mundo, né, se não o maior. Ele também tem uma equipe aqui capitaneada pelo Gastão Fraguas, campeão mundial de kart há 30 anos, né, praticamente, que cuida da carreira dele. Então, e aí faz parte da academia da Alpine, né? Então o piloto tem todas as condições de chegar na superlicença. Felipe Drugovich, a gente está vendo ele correr, a gente vai falar um pouquinho mais de como que foi esse primeiro fim de semana dele, mas ele é um dos favoritos ao título da Fórmula 2, né? E o título dá os 40 pontos da superlicença. E o Enzo Fittipaldi vai correr pela Andretti nos Estados Unidos, né? Que é uma equipe que a gente sabe que tem recursos, por mais que eles tenham que conhecer as pistas, que está chegando para pegar tudo do zero em um campeonato que tem um grid muito forte na comparação com os anos anteriores. E de qualquer jeito, a expectativa de somar esse único ponto, né, que precisa para a superlicença é alta, né, que ele vai conseguir. A dúvida é se ele vai querer depois continuar a carreira nos Estados Unidos, se ele vai voltar para a Europa, o que ele vai querer fazer da vida dele, porque de fato tem essa questão de que se precisa pedir, né, a superlicença, tem que entrar com o pedido na FIA com uma equipe por trás, né. Como o Enzo tem uma ótima relação com a Haas, né, por causa do irmão, e também nesse início do ano eles competiram, né, os dois irmãos Fittipaldi pela Haas no campeonato virtual da Fórmula 1. Não seria um absurdo pensar que a Haas poderia fazer um favor ali, fazer o pedido para o Enzo Fittipaldi ter a superlicença, como também não seria um absurdo pensar que uma equipe faria a mesma coisa pelo Petekoff. A questão do Petekoff é um pouco mais complicada, que é a questão do dinheiro, né? Então, se você vai pedir para uma equipe fazer isso, a equipe vai querer cobrar, né, digamos, pelo serviço, no mínimo, digamos, as custas da burocracia, né, quanto que custa para ter a superlicença e tudo mais. Seria pago o Petekoff, a gente teria que ver se vai acontecer. Mas acho que a gente está bem servido de pilotos. O Drugovich tem todas as condições de terminar entre os 4 primeiros da Fórmula 2 nesse ano, que é a pontuação que ele precisa, e pensando também fazer um 3º ano de Fórmula 2, se o mercado da Fórmula 1 estiver bom para o ano que vem, não é nenhum absurdo para ele. E aí, trazendo esse assunto das academias, né, falando inclusive especificamente do Caio Collet, que está na academia da Alpine, a gente lembra que o piloto pode somar pontos fazendo treinos livres, né, Felipe? A equipe pode chamar ele para fazer treinos livres e com isso ganhar mais um ponto a cada 100 km rodados num treino livre. Então, no caso de um piloto, por exemplo, que tenha 37, 38 pontos, pode-se dar, aspas, aquele jeitinho dele conquistar mais pontos, mas óbvio que eu falei, entre aspas, esse jeitinho, porque você está dando, um jeitinho da melhor maneira possível, né? Dando quilometragem para o cara entender um carro de Fórmula 1. Pra gente não ter que ficar naquela situação do piloto chegar com 38 pontos e a gente bloquear ele de chegar na Fórmula 1 por causa de uma tecnicidade. Então, se você for lembrar, a Red Bull costumava colocar os pilotos deles para fazer treino livre no fim do ano, já como uma forma de preparar para o ano seguinte. O Kvyat fez bastante, o Gasly acho que participou de 1 ou 2, o Verstappen fez um monte, assim, na hora que já estava definido que ele ia subir para a Fórmula 1, ele fez treino livre sem parar. Então, a tendência é que, se uma equipe de Fórmula 1
apontar um dedo pro piloto e falar, olha, eu quero você no meu carro no ano que vem, não vai ser detalhes da superlicença que vai separá-lo do grid. Se vai ser tipo 20 pontos que o piloto precisa conseguir, ele não tem, tudo bem, 20 pontos ele vai fazer 20 treinos livres. Mas esse jeitinho é bom, né? Porque todo mundo sai ganhando, o piloto ganha experiência, a equipe já consegue começar o início do trabalho ano que vem, e a FIA garante que a superlicença funciona, porque de alguma maneira os melhores estão na Fórmula 1. É isso aí, eu tô preparando um conteúdo lá pro meu canal Fórmula 1 a respeito desse guia da superlicença, tô até ilustrando bastante para você entender melhor como é que funciona. A gente fala também a respeito dos pilotos que já tiveram superlicença e aí como é que faz para eles voltarem. Lembrando que a superlicença envolve pontuações de categorias do mundo inteiro, tá? Não estou só falando lá de Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, tem também o pessoal que corre na Indy, o DTM, o WEC, todas essas categorias dão pontos para a superlicença, então é uma coisa bem ampla, bem bacana da FIA também de contemplar categorias do mundo inteiro. E se você quiser dar uma olhada nessa tabelinha de pontos, quanto que cada posição entre os 10 primeiros do campeonato dá de pontos para um piloto da Fórmula 4 à Fórmula 2, entra lá no Twitter, Fórmula Grum, que eu vou postar essa tabelinha para você dar uma olhada lá, porque é interessante para a gente conseguir visualizar o que um piloto precisa fazer realmente. Então fica aquela coisa de, puxa, precisa ser campeão ou vice? Não precisa necessariamente ser campeão ou vice. Você ficando ali entre os primeiros colocados do campeonato, no top 10 do campeonato, pode ser suficiente para você conquistar a pontuação necessária para a superlicença. Bom, e já que a gente falou dos pilotos que estão na Fórmula 2, é hora da gente viajar lá para o Bahrein para falar dessa primeira etapa da temporada 2021. A Fórmula 2 iniciou sua temporada na pista de Sakhir com novidades. Formato novo da categoria, 2 corridas curtas no sábado, uma corrida longa no domingo, 2 inversões de grid. Calma, a gente explica. Você estava acostumado aí a ver 2 corridas no fim de semana, com a corrida longa no sábado e a corrida curta no domingo, sendo que a corrida curta tinha inversão de grid dos 8 primeiros em relação ao resultado da corrida de sábado. Isso é o que a gente estava acostumado. A partir desse ano, mudou tudo. Explico. Treino classificatório define as posições do grid para a corrida de domingo. Pois é, que passa a ser a corrida longa. A corrida longa é a corrida de domingo. E aí as 2 corridas de sábado viram corridas curtas. E aí como é que se define o grid dessas 2 corridas? Bom, para a primeira corrida, pega esse grid da prova de domingo, aquele grid lá em que o pole position vai largar para a corrida longa na frente, e inverte os 10 primeiros. E aí para a corrida 2, como é que faz? Inverte o resultado dos 10 primeiros dessa corrida 1. Ufa! Um pouquinho confuso, mas a gente vai se acostumando. Então, bora dar os resultados aqui para a gente começar a falar dessa primeira etapa. Corrida 1, quem ganhou foi o Liam Lawson, estreante, e os brasileiros ficaram fora do top 10. Guilherme Samaia foi o 11º, Felipe Drugovich 16º e o Gianluca Petekoff, também estreante, o 17º. Quem ganhou a corrida 2 foi o Oscar Piastri, também estreante, e mais uma vez os brasileiros ficaram fora do top 10. Guilherme Samaia em 11º, Gianluca Petekoff em 13º e Felipe Drugovich em 14º. Na corrida 3, a vitória foi do Guan Yu Zhou, com o Felipe Drugovich em 9º lugar e o Guilherme Samaia em 16º, enquanto o Gianluca Petekoff abandonou. Bom, essa primeira rodada, essa primeira etapa aí lá no Bahrein não foi muito boa para os brasileiros, mas, Léo, foi só azar ou você acha que esse novo formato influenciou? Talvez assim, tem muito estreante bom também, como tinha no ano passado, né? Mas esse formato deu uma bagunçada ali. A gente viu que o Drugovich, por exemplo, ele liderou, chegou a liderar, chegou a brigar por liderança em 2 das corridas, e no fim terminando fora do top 10, né? O novo regulamento deu uma bagunçada nas coisas, né? Aliás, se me permite, né, o regulamento novo, né, o pessoal da Federação de Futebol do Rio de Janeiro sentiria saudade, né? Gostou disso aí, né? Parecia regulamento da Taça Guanabara, bicho. Sabe aquela coisa do melhor 6º colocado faz a semifinal com o 3º colocado do grupo C, sabe aquelas histórias? Pois é, para explicar para o pessoal da F1 Mania, para o pessoal da Racing nas notas que a gente produziu no fim de semana, foi complicado, né? Espero que eles tenham entendido.
mas um pouquinho eles sentiram sim, principalmente o Drugovich, né, como você disse, ele esteve brigando pela vitória em pelo menos 2 dessas corridas, foi o melhor no único treino livre do final de semana, brigou pela pole de certa forma, né, largou em terceiro na corrida do domingo, mas ficou claro que, né, faltou ritmo. Em algum momento ele acabou não conseguindo o melhor desempenho. Na corrida 2, por exemplo, né, na segunda corrida do sábado, ele conseguiu escalar muito o pelotão. Em determinado momento ele apareceu em segundo lugar e de repente ele perdeu o desempenho, depois teve a punição, né, terminou a corrida com um resultado aquém do que era esperado. E na terceira, depois da parada dos boxes também, ele acabou perdendo muito desempenho e terminou em 9º lugar. Pelo menos salvou 2 pontos, mas nem de longe o início do campeonato que o Drugovich, a galera que acompanha o Drugovich, esperava. Com relação ao Samaia e ao Petekoff, o Samaia conseguiu mostrar algum avanço, flertou com os pontos, né? Em 2 dessas corridas, né? No sábado deu muita impressão que ele chegaria nos pontos, acabou não conseguindo por pouco. No domingo ele teve um dia mais apagado. E o Petekoff, ele está numa situação mais ou menos como a gente via o Samaia no ano passado, né? Ele acabou pulando o campeonato da Fórmula 3, né? Existe o salto da Fórmula regional para a Fórmula 2 é muito grande, então ele ainda precisa de adaptação. E essa temporada eu imagino que vai ser um ano de muita adaptação para ele. E até fez uma corrida honesta, a corrida número 2, ele chegou a andar em 8º, em circunstâncias de parada de boxe, circunstâncias de bandeira amarela, e depois perdeu o desempenho, e na corrida 3 ele deu um super azar, né, que foi o extintor de incêndio do carro ser acionado com ele dentro do carro, ele precisou abandonar por conta disso. A imagem do capacete todo cheio de espuma também ali, quando ele abriu a viseira ali, imagina, o piloto não via nada no fim da reta principal. Bruno, você anda de kart, imagina como que é você tá acelerando na reta principal da pista e de repente ter a visão coberta por espuma, cara. Não é legal, viu? Vou te falar que não é exatamente a melhor sensação do mundo. Né? Mas, independente disso, é uma temporada que o Gianluca vai ter que se adaptar. E isso inclui, inclusive, esse tipo de problema, né? Esse tipo de imprevisto. Mas vamos torcer para que eles consigam resultados melhores. A próxima etapa deles vai demorar bastante agora, né? Vai ser só em Mônaco. Então, vai ter tempo aí, vai ter rodada de testes também no meio. Vamos ver se eles conseguem se recuperar. Pois é, vai demorar um pouquinho, já vou falar por quê, mas ainda falando sobre o Petekoff, eu faço uma analogia com aqueles filmes, aqueles desenhos animados que o cara salta uma distância, sabe? Ele salta meio com um vão grande, ou um precipício, alguma coisa, e ele agarra na pontinha assim, e aí ele fica meio que subindo com dificuldade, até se debruçar ali, né, conseguir subir. O Petekoff fez mais ou menos isso na carreira dele, não foi um salto em que ele conseguiu parar de pé logo para continuar correndo, né? Ele ainda tem que fazer esse esforço para ele começar a pegar o ritmo dos demais. E aí, por que a gente vai ter essa distância também, né? Só vai voltar a ter Fórmula 2 em Mônaco? Porque esse formato de 3 corridas no fim de semana, ele também está pautado na questão econômica. A gente não vive exatamente um momento muito propício para fazer altos investimentos. E o automobilismo é um esporte que demanda muito investimento. Então, o que os organizadores fizeram? Mais corridas e menos finais de semana. Isso aí proporciona dentro do aspecto logístico, né, proporciona uma economia para as equipes, para os pilotos. Então, eles podem adquirir mais quilometragem, mas fazendo menos viagens. E isso também faz com que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 não corram mais juntas no mesmo fim de semana. Então, o fim de semana agora, ou a gente vai ter Fórmula 2, ou a gente vai ter Fórmula 3. Isso traz um pouco mais o holofote em cima da categoria, principalmente a Fórmula 3, o pessoal vai ter mais atenção, porque vai ser a categoria principal, digamos assim, além da Fórmula 1. E outro fato, Felipe, e aí eu quero ouvir você também, que eu achei bem interessante desse formato, é a corrida longa no domingo, né? Porque ficava aquele gosto meio de... O cara que ganhou no grid invertido era o que aparecia lá no pré-hora da Fórmula 1, sabe? Aquela coisa. Fica todo mundo... Óbvio, né? O domingo é mais visto dentro do final de semana de corrida, né? E aí o cara que ganhou, de repente, numa situação de grid invertido, conseguiu segurar todo mundo e tal, ele acaba tendo mais destaque que o sujeito que fez a pole position, ganhou a corrida principal e tal. Eu gosto mais desse formato da corrida que é mais longa, que vale mais pontos, ser no domingo. Você curtiu também? Gru, nesse sentido é ótimo mesmo, porque a gente acaba
tendo interesse maior no domingo. As pessoas compram ingresso, eu sei que a gente está falando de uma época de arquibancadas vazias ou semi-vazias na maior parte dos autódromos do mundo, mas quando as coisas estiverem mais ou menos dentro de uma normalidade, a gente espera ver o público de volta, e as pessoas costumam comprar o ingresso pro domingo, né? Claro que tem gente que fica os 3, 4 dias de corridas acompanhando tudo, mas o domingo é o dia nobre, né? E vermos a principal corrida da Fórmula 2, junto com o GP da Fórmula 1 e eventualmente também, né, junto com outros campeonatos que possam fazer corridas preliminares, como vai ser o caso da W Series, como é o caso da Porsche Super Cup, né? É bom que o domingo tenha essa valorização, né? De agora é para valer, a pessoa que vai subir no alto do pódio ali é o cara que vai sair do final de semana comemorando para valer mesmo. A minha única sugestão seria que o regulamento mudasse no sábado, que inverteu o grid do treino classificatório, depois inverter o top 10 da corrida, você está premiando 2 vezes um piloto que ele é só o 10º melhor, né? É claro que existe uma expectativa, né, que o piloto que vai estar na pole do primeiro dia, ele vai ser invertido, vai largar em 10º, vai terminar em 10º, aí ele vai largar na pole na corrida 2, né, na segunda corrida curta do sábado. Mas não é exatamente assim que as coisas acontecem, a gente sabe que tem acidente, tem erro dos pilotos, que eles estão envolvidos, né, eles não cometem o erro, mas eles acabam sendo vítimas de outros pilotos. Então seria mais justo se a primeira corrida do sábado também saísse do mesmo grid, ou a segunda volta mais rápida do treino classificatório, de uma maneira de valorizar também a classificação. Mas a gente viu que os resultados agora no Bahrein, eles não foram loucos, né? Os 2 pilotos que ganharam corridas no sábado, o Liam Lawson e o Oscar Piastri, eles brigaram pela vitória também no domingo, o que mostrou que dentro do que se espera da ordem de forças da Fórmula 2, essa nova regra, né, das 2 corridas não mudou tanto assim, não vai ser isso que vai definir o campeão. Mas realmente alguns pilotos precisam abrir o olho, porque agora está mais complicado ainda você se recuperar, porque se você não for bem no sábado, né, como foi o caso do Felipe Drugovich, mas também foi o caso de outros pilotos, como, por exemplo, o Marcus Armstrong, que também não somou pontos nesses dias, o Christian Lundgaard também, que apesar de conseguir um pódio, ele estava entre os mais cotados para brigar pela vitória no sábado, não deu certo, e é mais difícil se recuperar esse ano, porque são só 8 etapas, né? E a gente está falando de um calendário que tem umas corridas muito diferentes, como é Mônaco a gente sabe que é um pouco difícil de ultrapassar, então se recuperar na pista não é tão fácil assim. Depois a gente vai ter Baku, que, bom, sempre que a Fórmula 2 correu por lá foi a maior bagunça de todos, foi um safety car, foram corridas com bandeiras vermelhas. Depois tem Monza, que também tem essa questão de uma pista de alta velocidade, e as corridas não são tão normais, né? A gente tem muito acidente envolvido, e depois tem a Arábia Saudita, que ninguém sabe o que esperar, né? Então, bom, para esses pilotos que não foram bem nesse final de semana, realmente eles vão precisar correr atrás de prejuízo e logo, né? Porque não tem muito tempo, não. Inclusive, isso a gente está vendo já na pontuação, né? Por exemplo, o Robert Schwartzman era tido como um grande favorito aí, foi o cara que mais ganhou corridas no ano passado, chegou aí como favorito, correndo numa equipe grande, e fez também pontuações horríveis, né? Foi envolvido em acidente também, largou lá atrás depois. Isso que você falou faz muito sentido. Tanto que o campeonato agora a gente tem o Guan Yu Zhou liderando com 41 pontos, e ele é companheiro do Felipe Drugovich, que é o único brasileiro que pontuou nesse fim de semana, que tem só 2 pontos, está em 12º lugar no campeonato. Ok, ainda é só o começo, tem muita corrida pela frente, né? Mas é o que você falou, são 8 finais de semana. Então um final de semana ruim são 3 corridas. Pode arruinar ainda mais o campeonato do piloto, né? Então, só para a gente arredondar esse assunto aqui, eu lembro que a próxima etapa vai ser no tradicional circuito de Mônaco, entre os dias 19 e 21 de maio, mas antes disso a gente vai ter Fórmula 3 em Barcelona, entre os dias 7 e 9 de maio. A Fórmula 3 vai correr em Barcelona, Paul Ricard, na Áustria, lá em Spielberg, correr também em Budapeste, na Hungria, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, Zandvoort, na Holanda, em Austin, nos Estados Unidos, que são inclusive praças novas. E, bom, entre 7 etapas da Fórmula 3 e 8 etapas da Fórmula 2, a gente vai ter aí 15 finais de semana em que uma dessas categorias vai ser preliminar da Fórmula 1. Então, a gente vai ficar de olho nesses brasileiros que estão correndo tanto na Fórmula 3 quanto na Fórmula 2, quanto em todas as outras categorias aí que levam a Fórmula 1
para a gente falar muito a respeito desse tema da superlicença, atualizar você que nos acompanha aqui no Mundo Afora a respeito disso, para você saber qual é a situação de cada brasileiro nessa corrida por uma vaga na Fórmula 1. Então, chegou a hora da nossa volta final para a gente falar de kart, falar de categorias de base nos Estados Unidos e muito mais. Simbora! Começando a nossa volta final pela Europa, falar de kart europeu, porque rolou a terceira etapa do WSK Masters lá em Sarno, na Itália, e a gente teve mais uma vez o Rafael Câmara ali entre os primeiros colocados. Agora, dessa vez não foi pódio, foi um quarto lugar na categoria OK, mas isso garantiu a ele a liderança do campeonato, a manutenção dessa liderança do campeonato com 255 pontos. O vencedor foi o italiano Andrea Kimi Antonelli, a gente já falou dele aqui, esse Kimi tem a ver com Kimi Raikkonen sim, é uma homenagem, e ele é o vice-líder no campeonato. A gente teve outros brasileiros aí nessa categoria, o Emo Fittipaldi chegou em 9º lugar, o Emo que já anunciou que vai correr também na Fórmula 4 aos 14 anos, o Ricardo Graça foi o 25º e a próxima etapa vai ser realizada no dia 24 de abril em Lonato. Então vamos ficar de olho nesses brasileiros aí que estão na principal categoria. A OK é o que o pessoal chama aí nos paddocks de Fórmula 1 do kart, né? A principal categoria aí é o mundial mais visado entre a molecada do kart, entre as categorias que vão para o mundial. Então é muito legal a gente ter brasileiro bem na fita aí no kart. A gente também teve Fórmula 4 americana nesse fim de semana, uma rodada tripla que abriu a temporada da Fórmula 4 americana, que rolou em Road Atlanta, e o nosso representante lá, Gabriel Fonseca, teve 2 sétimos lugares como melhores resultados. O americano Jason Nadler venceu as corridas 1 e 2, enquanto o Noel Leon do México faturou a terceira. A próxima etapa vai ser nos dias 15 e 16 de maio em Road America. E falando em Estados Unidos também, rolou em Road Atlanta a segunda etapa da Trans Am, aquele campeonato dos Muscle Cars, dos V8, em que o Rafa Matos é o nosso representante por lá, e o Rafa Matos foi 8º colocado nessa corrida vencida pelo Franklin Futrell. Ele teve problemas de embreagem e tudo mais, ele postou inclusive nas redes sociais, não foi um bom fim de semana para ele, e o Sam Mayer e o Thomas Merrill completaram o pódio. A próxima etapa é entre os dias 30 de abril e 2 de maio, em Laguna Seca, tremenda pista, quem gosta de corrida gosta muito dessa pista. Então, antes da gente encerrar essa nossa edição número 44, o número do homem lá, o número de Lewis Hamilton, eu convido você a ouvir os outros podcasts aqui da casa do F1 Mania, que estão de segunda a sexta no ar. A gente tem todos os dias de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazendo as notícias do mundo do automobilismo no F1 Mania em ponto. Semanalmente tem o nosso podcast Mundo Afora e semanalmente também tem o Full Gas Podcast com o Gabriel Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre o Mundial de Moto Velocidade que abriu a sua temporada lá no Catar, uma corrida bem bacana também. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo do automobilismo, assina aqui o nosso feed de podcast, que tem muita coisa legal. Léo, onde que a gente fala contigo nas redes sociais? Grum, quem quiser me procurar nas redes sociais, só digitar ali na busca Leonardo Marçom, isso no Facebook, no Twitter, no Instagram, e você consegue me seguir e acompanhar um pouquinho do que a gente produz no F1 Mania, na Racing, lá no Fórmula Grum, né, com o Grum. Enfim, vamos acompanhar o que acontece aí. Começou a temporada finalmente, você falou do número do homem, né? O Hamilton protagonizou um belo final de semana, uma bela corrida lá no Bahrein nessa semana, e a gente vai falar bastante do que vier aí acontecer, né? A gente tem teste de Fórmula 3 para rolar, enfim, quem quiser acompanhar, só me seguir nas redes sociais. É isso aí, falamos a respeito dessa corrida aí, desse GP do Bahrein, tem uma análise lá no meu canal, youtube.com/FórmulaGrum, dá uma olhada lá, a gente falou a respeito disso e também dessa polêmica, né? Por que o Hamilton não foi punido quando passou fora da linha, e por que o Verstappen foi punido quando ultrapassou o Hamilton botando as rodas fora da linha? Entra lá no Fórmula Grum, que você fica sabendo de tudo. E campeonatos começando, né, Felipe? Enfim, a agenda da velocidade ficando, enfim, um pouco mais cheia. Finalmente, né? A agenda da velocidade, né, para quem não sabe, é um post que eu faço no meu site, o World of Motorsport. É só procurar por World of Motorsport no Google ou felipejacomelli.com, que eu coloco toda quinta-feira, né, um post que tem todos os horários, os resultados e onde assistir as principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana.
E depois, né, conforme as corridas forem acontecendo, eu atualizo o site com um link para o PDF ou para o resultado de cada sessão de pista, e aí você pode conferir no seu piloto favorito, ele terminou, né? E para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, também é só procurar, né? Felipe Giacomelli, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Quer saber mais alguma coisa a respeito dos brasileiros que competem mundo afora? Tem alguma dúvida a respeito da superlicença? Entra em contato com a gente nas redes sociais. Me chama lá, Fórmula Grum no Twitter, no Instagram. Pode mandar um direct por áudio, inclusive, que a gente usa o seu áudio aqui, a gente ouve o seu áudio aqui e responde no ar a sua dúvida a respeito da superlicença ou dos brasileiros que estão competindo mundo afora. Então entra lá, Fórmula Grum, fala comigo, a gente troca uma ideia e também responde a sua dúvida aqui no ar. Então esse foi o nosso episódio número 44 do podcast Mundo Afora. Semana que vem a gente volta falando de outros brasileiros em outras partes do mundo. A gente vai falar de endurance, falar de GT, tem muita coisa boa chegando para a gente conversar a respeito. Então um forte abraço e até a próxima edição do Mundo Afora.